Está no ar o Gente da Gente, um programa que visa especialmente preservar a história da cidade. Aqui nós entrevistamos políticos, pessoas do povo, ex-jogadores de futebol, artistas, gente de teatro e gente de todos os segmentos. Esse é, sem dúvida, o grande propósito deste programa. Este programa que tem o patrocínio cultural da Unimed Divinópolis. O programa tem também a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, direção de estúdio de Lincoln Clóvis, inclusive com imagens de Diogo Silva. A direção geral e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. A edição é de Lorena Faria. E nós contamos também com a colaboração de toda a equipe de jornalismo da TV Candidez. Esse programa vai para o YouTube, você dê o seu sinal de positivo e o seu like. Hoje nós vamos fazer um bate-papo realmente muito interessante e de grande valor. Há episódios nas nossas vidas que a gente guarda para sempre. Há acontecimentos que nos marcam profundamente, que nos melhora como homem, aí no sentido da figura humana. E hoje nós vamos fazer um programa muito especial com a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida Silva. Acompanha a vice-prefeita o Gabriel Felipe, que é da equipe de marketing na comunicação da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Seja bem-vinda, viu, vice-prefeita, nossa musa da prefeitura. Muito obrigada aí pelo musa da prefeitura. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte dessa história, porque gente da gente é exatamente isso, mostrar às pessoas que fazem parte da história de Divinópolis. Então, dar os parabéns aí pelo programa e pela oportunidade que está me dando de fazer parte desse grupo tão seleto que teve a honra aí de ser entrevistado por você. Muito obrigado pelo que me toca. Ô, Janete, eu estava falando aqui desses acontecimentos que às vezes, ocasionalmente, bate nas nossas vidas. Por exemplo, essa sua ida a Israel, no momento em que o conflito estava no auge, né, com o Irã, envolvendo, né, faixa de Gaza, todos aqueles episódios que acontecem durante esse mundo tão violento que nós vivemos hoje. Como é que você foi participar? Como é que você foi parar no olho do furacão? Foi algum acontecimento, alguma missão diplomática? O que motivou a sua presença lá em Israel? Na verdade, a gente precisa fazer uma correção na história, né? As pessoas têm muito pouco conhecimento histórico, principalmente em condições geopolíticas que atingem países diferentes. A região de Israel, historicamente, até em situações mais comuns, nas missas de domingo, o culto, você vê a história bíblica sempre falando de Israel. Então, Israel é um país que vive em conflito. E o país viver em conflito leva-se uma vida normal, inclusive visitas, estudos são feitos de forma normal. É mais ou menos como cidades do próprio Brasil que tem uma grande gama de conflito, como por exemplo dentro do Rio de Janeiro vive em conflito, guerra de tráfico em alguns morros e outras cidades também do país. Isso não impede que ninguém visite o Rio de Janeiro. A mesma coisa aconteceu em Israel. Eu não fui fazer uma visita, não foi um passeio, mas uma missão que a gente fala que no Brasil foram escolhidas algumas cidades que têm um cunho tecnológico, uma busca por tecnologia. Hoje eu sou considerada uma das políticas que tem maior afinco em tecnologia no país. Eu viajo por diversas cidades do Brasil e fora do Brasil, principalmente em smart cities internacionais. Eu já estive em Nova York, Portugal, já estive também na Espanha. Estou indo para Medellín, na Colômbia, para poder conhecer, mas daí já não é Smart City, são a transformação que teve Medellín lá da década do Pablo Escobar e hoje é uma cidade modelo para o mundo todo.
E não foi diferente com Israel. Então, a embaixada israelense convidou algumas cidades brasileiras e outras 4 países latino-americanos para poder estar lá, para poder fazer um estudo. Estudo é sobre tecnologia e esse estudo dentro da universidade. Tanto é que a gente não estava em hotel, não. Nós estávamos dentro de uma universidade, que é na cidade chamada Kfar Saba, que é ao lado de Tel Aviv, fazendo os estudos normais. E foi esse o motivo da ida para Israel. Todo mundo sabe que eu sou muito estudiosa, gosto muito de estar trazendo as boas práticas para Divinópolis. E dentro dessa oportunidade que eu vi que realmente era uma oportunidade única, uma oportunidade muito boa, lógico que eu aceitei e fui ao lado aí do prefeito, como de Belo Horizonte, o Álvaro Damião, Cícero Lucena, de João Pessoa, o Jones, que é o de Nova Friburgo, o prefeito de Macaé. E assim, foram diversas cidades, a vice-prefeita de Florianópolis, a vice-prefeita Cláudia de Goiânia. E nós fomos para poder estar fazendo esse estudo, quando nós fomos pegos de surpresa no 5º dia que a gente estava lá. No 5º dia? A gente já tinha tido 4 dias de muito estudo, inclusive de várias visitas, porque o estudo era teórico na faculdade e visitava outras prefeituras, câmaras municipais, parque tecnológico, vendo na prática aquilo que a gente estava estudando. E, por exemplo, qual foi o pique depois que o conflito passou a interferir na vida de vocês ali dentro? No começo, a gente não entendia muito bem, porque é como se alguém chegasse aqui e a primeira coisa que... O brasileiro não tem esse hábito, mas a primeira coisa quando você chegava, principalmente no local público, isso até em shopping, tudo, tinha as placas falando de bunker, localizando onde era bunker. Sim, os abrigos. Isso. Quando a gente chegava numa repartição pública, eles explicavam para a gente, abaixo descendo tantos andares, vocês vão localizar o bunker. E só entendi isso quando aconteceu. Por quê? Porque Israel atacou o Irã, isso saiu a notícia para nós durante o dia, e na hora que isso aconteceu, pode acontecer do Irã revidar. Mas não é algo comum para nós, então nós nem imaginávamos que aquilo ali... Você assustou? Poderia acontecer. Na verdade, o que aconteceu? A gente foi dormir à noite, normalmente. Às 2h55 da manhã, toca uma sirene, tipo a sirene da rede, o celular fica branco, tocando as luzinhas, e eu acordei desorientada. Então, no corredor, eu já vi as pessoas descendo, eu também desci para o bunker. Na hora que eu desci no bunker, a primeira coisa que eu notei, porque eu estava no 2º andar, então eu descia 2 andares e já chegava no bunker. Quem estava, tinha 2 andares acima de mim, que era o andar, que era o 3º andar, que ficavam os alunos, que eram outros prefeitos e secretários de municípios, e ficava no último andar a lavanderia, que era essa parte que cuidava administrativamente do prédio da faculdade. Quando eu desci, eu vi várias pessoas que não estavam. Eu notei a ausência de várias pessoas. E quando eu notei a ausência dessas pessoas, a única coisa que me veio foi, gente, está faltando gente. E eu falava, está faltando gente. Você pensou que tivesse está morrido faltando alguém? Prefeito. E eu falei, alguém não acordou. Só me veio na cabeça, alguém não acordou, alguém não ouviu o sirene. Pode ser que alguém desligou o telefone. E pedi para subirem comigo, mas não tiveram coragem. Eu desorientava, eu não sei o motivo. Ninguém subiu, eu subi sozinha. Aí eu subi sozinha, bati em todas as portas do 2º andar todo, em todo o corredor, subi, daí 2 colegas saíram, eu rápido, desce para o bunker porque as sirenes tocaram, aí um deles me acompanhou no 3º andar, nós batemos na porta do 3º andar, daí já saiu umas 9 pessoas que tinham ficado para trás, aí nós descemos todos para o bunker e ali a gente ficou por um tempo até que os ataques, nesse dia não caiu míssil. Ela tem um sistema que chama Domo de Ferro, conseguiu interceptar. E como que era a interceptação? Era como se eu estivesse aqui na cadeira, em Kfar Saba. Aqui fica Tel Aviv. Os mísseis vinham por aqui para acertar Tel Aviv. Então, passavam em cima de nós. Você viu algum no ar? Não. No ar, O não viu, interceptador vinha de cá para cá, para interceptar o míssil. Então, o risco de cair em cima de nós era muito grande. Nossa. Quando você entra para dentro do bunker, você não vê nada. O bunker é como se fosse realmente um cofre, e esse cofre tem sistema de ar,
Muita gente, inclusive, falando assim que a gente estava dentro de um lugar com ar-condicionado, né? Sistema de ar, é para puxar o ar de fora caso houver soterramento. E algumas janelinhas que você abre para poder sair por outros espaços, tipo túnel, caso seja preciso, se o prédio cair, por exemplo, você ficar soterrado. A acomodação no bunker, como é que é o bunker, por exemplo? Tem cama, tem sanitário? Tenho 2 banheiros, era tudo que tinha, bem pequenos, e é um quadrado com cadeiras, sofá, tinha uma mesinha assim que colocava água, e algumas pessoas com muito medo começaram a levar colchão para lá, ficava lá praticamente direto, porque não tinha coragem de voltar para o quarto. E a partir daquele dia ali que aconteceu a primeira vez, aí no outro dia de manhã nos reuniram, explicaram para a gente que tinha estourado realmente a guerra, daí não era mais conflito, porque qual que é a diferença? Muitas pessoas perguntam, mas você foi para um país que estava em conflito? Eu fui não, todos vão. Inclusive existem missões para lá, para visitar Jerusalém, visitar a Terra Santa. Eu não fui visitar um país, eu estava em missão de aprendizado em um país que vive em conflito, mas que estourou no momento que eu estava lá uma guerra. Eu não sairia da minha casa deixando minha mãe e meus filhos preocupados para poder ir para o meio de uma guerra. Para passear, né? Para passear, até pelo contrário. Não seria da minha índole e eu não iria querer correr o risco que eu corri naquele momento. Risco que ainda foi pior, porque no decorrer dos dias, no primeiro dia a gente ainda foi até o restaurante onde a gente almoçava, que era dentro da universidade, e eles pediram para a gente comprar o que você quisesse lá. Mas a gente entendeu que era para comprar suplemento. Então, o que a gente fez? Eu, por exemplo, comprei 12 energéticos, comprei biscoito e comprei barra de cereal. E eu coloquei isso tudo na minha mochila. A sirene tocava, corria para o banco e mochila na mão. E teve dia que não dava... Eu aprendi que eu tinha de dormir de roupa. Como eu tive a satisfação de perder a mala na ida, porque a companhia perdeu minha mala, eu só estava com a mala de mão. Então, minhas roupas, as poucas que eu tinha de lavar diariamente para vestir a mesma no outro dia, porque não tinha roupa. Então, isso ainda acrescentou o fato de que teve dia que eu só tinha um pijama lá dentro, eu estava de pijama e com tipo um roupão de seda. Nesse dia que a sirene tocou, não deu tempo nem de troca de roupa. Descia de pijama mesmo. Teve dia de eu ligar para os meus filhos e falar, tá tudo bem, mamãe tá bem, mas não estava bem. Teve dia de eu pegar e mandar áudio para os meus filhos, recomendando a cada um deles como que era para eles se cuidarem, o que era para eles fazerem, porque eu estava me despedindo deles. Nossa, porque dentro do bunker você sentia como essa cadeira aqui balançando quando os mísseis caíam muito perto. E é algo que é surreal, é inimaginável. E aquilo ali, eu vivi aquilo ali por 5 dias. Então, a gente teve de tomar uma decisão. E essa decisão foi quem iria ficar e quem iria sair. E o Cícero Lucena e o Álvaro Damião, que se tornaram 2 grandes prefeitos, amigos, a gente sempre conversando, e porque as entrevistas a nível nacional eram feitas com 3 pessoas praticamente. A princípio, o Álvaro Damião, o Cícero e comigo. Depois começaram a entrevistar também o prefeito de Macaé. Mas eu não sei o motivo, entrevistavam muito a imprensa, inclusive a nível nacional. E eu tentava passar calma, tranquilidade, que era o que eu queria passar para a minha família, principalmente para o povo de Divinopolitano. Comecei a receber centenas de mensagens, milhares de mensagens de muito carinho, de muita oração, mas também hater, de pessoas desejando a morte e aquela situação toda que a gente já sabe. E nesses dias de conflito, não faltou comida, não faltou água para a gente, mas não dava conta, você não tinha apetite para poder estar comendo. Até mesmo porque aqui até o 2º dia a gente achava que só acionava à noite. Aí começou a ter conflito durante o dia também. Aí que nós entendemos que não teria horário. Nós estamos conversando com a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida Silva, sobre os momentos que ela viveu em Israel durante a guerra, não é? Israel-Irã. E
no desenrolar dos acontecimentos, você era a única mulher Não. nessa missão? Não, nós éramos 30% do que estava lá eram mulheres, né? Além de mim, vice-prefeita, tinha também a vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia, tinha de Florianópolis também, que era mulher, a secretária do Maranhão, que era secretária de Ciência e Tecnologia, e nós tínhamos, das brasileiras, nós tínhamos essas 4 mulheres, mas da Colômbia tinha mulher, tinha também 2 do Equador, tinha mulheres também de outros países também, éramos poucas. Então você não estava só? Não, para a saída de lá, na decisão de sair, eu fui a primeira mulher que decidiu que sairia, independente de ser com a ajuda de Israel ou não. Porque na hora que o Cícero propôs, eu falei, eu estou com você e vou embora. Por quê? Como que a gente fez para não ficar ninguém para trás e não acontecer o que aconteceu no primeiro dia? O secretário de Segurança de Belo Horizonte, o Márcio, ele é delegado aposentado. E ele falou o seguinte, vamos fazer igual na polícia, vamos formar dupla. Porque formando dupla, um vai ver que se o outro não estiver aqui, cada um toma conta da sua dupla. E na hora que formou as duplas, a gente dividiu as duplas, eu fiquei de dupla com o prefeito de João Pessoa, o Cícero, e eu fui a única que ficamos com o trio, eu era a Dona Flor. Eu era a única que ficou com o trio. E eu fiquei com o Cícero e fiquei com o doutor Neu, que é do Pará, de Santarém. E nós 3, então, se um ficasse para trás, a gente ia atrás para poder falar, o que aconteceu? Você não chegou ainda. Aí um estava sempre cuidando do outro. Então, lógico que foi uma afinidade muito grande. Nesses momentos, então, a amizade cresce mais ainda. E foi quando o Cícero começou a negociação. O filho dele ligou para ele e falou assim, pai, vou te tirar daí, vou te tirar daí. E o Cícero é uma pessoa muito querida. Começou a articulação para poder conseguir um avião. Um amigo ofereceu um avião para poder buscar. O filho dele entrou em contato com o príncipe da Arábia Saudita, por um amigo em comum, o príncipe da Jordânia, na verdade, que era um amigo em comum, e nós pedimos à embaixada para levar a gente até a fronteira. A embaixada respondeu que poderia dar o transporte, que seria uma van, mas levar, escoltar, não escoltaria, que era por nossa conta e risco. Fez um treinamento, caso a gente fosse atacado por míssil ou sequestrador no caminho, e como que a gente abaixava e tal, explicando os riscos. Mesmo assim, a gente resolveu encarar. Dos 18 brasileiros que estavam, a princípio 13 viriam, um desistiu porque a esposa ficou com medo dele vir e acontecer sequestro, porque qual que era o segundo risco numa fuga? Ser sequestrado, porque os países usam esse tipo de sequestro para virar moeda de troca. Pegar refém para fazer exigência, não é? Então nós topamos. E começou as negociações, tentamos aqui. O Itamaraty foi muito covarde. É isso que eu ia perguntar. O que o governo fez para tirar vocês de lá? O Itamaraty ele fez uma grande covardia com esse grupo de representantes legítimos do povo que lá estavam, porque o Itamaraty te falou em nota que não sabia que a gente estava lá. Se nós somos convidados pela embaixada israelense no Brasil, com funcionários brasileiros dentro da embaixada, como que o Itamaraty, como que o governo não sabia? Nós não pagamos da viagem, nós não pagamos hotel, não pagamos avião, tudo foi pago pela embaixada. Então, assim, era uma covardia o que eles fizeram, nós rebatemos essa carta, eles não tiveram como argumentar que nós tínhamos prova que a gente foi numa missão oficial, e não ajudou em nada. Já a embaixada ajudou, arrumou esse carro para poder levar a gente até a Cisjordânia. Aí a gente atravessou a Cisjordânia, a primeira fronteira, mas os pagamentos que a gente fez foram todos feitos, cada um fez o seu individual, porque tinha de pagar para atravessar da Cisjordânia para a Jordânia, da Jordânia para a Arábia Saudita, então a gente que pagou. O voo eu não paguei, até o Brasil, até Natal, porque a gente veio realmente de carona com o Cícero Lucena, no avião privado, que foi emprestado por um amigo dele, que mandou buscar a gente, e depois a gente pagou, não foi a prefeitura, pagou o voo de Natal até Confins. E nessa travessia, assim, eu fecho os olhos e consigo lembrar o tanto que foi tenso, porque primeiro para você ir de van... Por terra, né? Travessia. A gente foi de van quase 3 horas para chegar até a Cisjordânia. Atravessou, estava esperando a gente o pessoal da Embaixada Jordânica e mais o pessoal do Príncipe da Jordânia para escoltar a gente.
Aí a gente já achou estranho, aqueles carros pretos, parecendo de filme. Gente com metralhadora, um monte de revólver. O meu carro, que estava com um grupo no meio, o carro de trás com um grupo. E 2 carros atrás, um carro na frente que andava zigue-zagueando. E sofreu algum ataque no percurso? Não, 160 km por hora. Estrada de asfalto? Porque ali tem muito deserto, aquelas Quase coisas tudo todas. asfaltado, é bem asfaltado, mas deserto. Areia, passava por umas cidades assim, muito pobres, outras muito ricas, com castelo. Avião no céu, alguma coisa? Outras viaturas seguindo, Não, tentando não, abordar e tal? Não, a gente não viu nada disso, mas eram oficiais, nós estávamos com 8 carros oficial armados. 8? Eram É um 8 comboio, carros. né? Era um comboio armado do Príncipe da Jordânia, foi ele que mandou, foi nada de governo brasileiro. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se o Itamaraty não deu o suporte, quais os órgãos federais, do governo federal, que deu o apoio? Embaixada. Só a embaixada? Só a embaixada. Não se falou em um avião da Força Aérea para ir lá buscar, igual fazem aqui, que a gente vê na televisão? Não se falou, mas inclusive não foi só conosco, porque tinha um turista lá brasileiro. Nem para eles. Vocês se sentiram abandonados lá? A todo momento. Não pela embaixada. A embaixada não. Nem o governo israelense também não nos abandonou, não. Em relação ao governo, a gente, lógico, teve telefonema. Vice-governador ligou, governador ligou, não para mim, mas ligou para o Álvaro. Eu sei que ligou o senador, ligou para ele, o senador conversou comigo. Mas efetivamente falar assim, eu sei que teve a ministra Gleides que tentou muito ajudar também, estava em conversa com o Álvaro. Mas resolver foi o ex-governador, ex-ministro, atual ex-vice-governador também e atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Foi ele o grande articulador que nos trouxe de volta. A gente precisa reconhecer as pessoas que sabem dialogar, sabem conversar e reconhecer também as pessoas que muitas vezes passam na nossa vida que a gente nem imagina que é quem vai te estender a mão. E foi quem estendeu a mão. Tanto é que na hora de vir no avião só cabiam 9, a gente era 12. 3 pessoas viriam de avião comercial. Teriam que pagar a sua passagem particular ou a sua prefeitura pagar. No meu caso, eu que teria que pagar. Como ninguém se colocava para poder fazer isso, eu me apresentei para vir no comercial e para os colegas virem. Aí o Álvaro e o Márcio falaram assim, não, então vão nós 3 no comercial e o resto do pessoal vem. O Cícero falou, não, a Janete é minha dupla, é minha parceira. Eu só deixo ela no Brasil. Conta um do outro. Eu só deixo ela no Brasil porque eu vou com ela até o final, ela é minha parceira. Daí os meninos do Rio trocaram, eles eram 3 do Rio e falou, nós 3 do Rio vamos, um de Niterói e 2 do Rio de Janeiro, vamos no voo comercial. E as 2 meninas veio no voo particular e a gente já troca para os 3 de Minas Gerais chegarem junto em Minas Gerais. Então, assim, é onde você nem imagina que alguém vai te estender a mão de uma forma, assim, muito carinhosa, muito parceira, Álvaro também muito parceiro, Márcio, a Cláudia, porque só nós 2 de mulher que ficamos juntas ali, ela é coronel da polícia e uma mulher também, assim, muito forte, sabe? E agora uma coisa eu te falo, foram 15 horas por terra, a 160 km por hora, atravessou a Jordânia tenso, de um ponto né? a outro, numa tensão o tempo inteiro, não passava nem Wi-Fi, nada. Contato nenhum. Tanto medo. Então, assim, eu tentava, e o Gabriel o tempo todo mandando, Janete, o povo quer saber, preciso de você mandar um vídeo, está todo mundo perguntando, já está com milhares de perguntas aqui, como que você está, as pessoas querem saber de você. O Flaviano me mandando a mesma coisa, o pessoal das outras TV também mandando. Eles não querem saber da guerra, eles querem saber da Janete. Eu tive um diferencial com os outros políticos no geral. A imprensa de Divinópolis foi tão correta comigo, tão solidária, que elas se preocuparam com o ser humano. Elas se preocuparam com a Janete mãe, a Janete filha de Divinópolis, a Janete filha da Dona Maria. Elas se preocuparam com a minha integridade física. Foi com isso que a imprensa preocupou. A imprensa não estava me julgando igual pouquíssimas pessoas, menos de 5% Sempre fizeram. Aparece. Mas Isso não é de rir, não, mas sempre aparece o pessoal para jogar pedra. Mas eu fiquei muito grata por isso, sabe? Porque as pessoas criticam
mas tem que agradecer também. E nem sabe o que está criticando, às Exatamente. vezes, né? E as perguntas que me fazem é do jeito que você fez. Por que foi lá? Você sabia que estava no meio da guerra e eu tenho oportunidade de esclarecer. Por exemplo, muita gente perguntou quem custeou. Aí eu deixo bem claro, ó, custo da prefeitura é somente a diária que eu tenho direito. A primeira coisa que se levanta, né? A primeira, já que nós estamos falando de Israel e essa coisa toda, são as primeiras pedras que eles atiram. Exatamente. E foi assim, hoje, se você me perguntar, Janete, você iria de novo? Se for para mim ir hoje, lógico que não. Mas se for para mim ir daqui a um tempo, vou. Porque eu não quero que nada me torne um empecilho de eu concluir qualquer projeto. A gente não pode deixar nada se tornar uma fraqueza, que a gente se torna fraco. Então eu tenho que superar meus medos, superar meus traumas, e eu vejo isso. Estou indo agora fazer uma viagem para Medellín, na Colômbia, missão internacional, também 100% custeado. Ambiente perigosíssimo também, né? Hoje está mais calmo, hoje está mais tranquilo e tal, né? Depois que houve uma intervenção das Forças Armadas. Lá nem é isso. A Medellín, na verdade, na hora que aconteceu a morte do então traficante, todo mundo conhece, mundialmente conhecido, Medellín estava uma cidade destruída realmente. E hoje ela é a cidade número 1 do mundo em transformação. E as pessoas não sabem disso. Pablo Escobar, né? Exatamente, eu não quis citar o nome. Não, aí é uma figura pública, né? E lá é uma cidade transformada. Lá tem um dos melhores sistemas de transporte do mundo, dos maiores sistemas culturais e de políticas públicas e implantação de tecnologia numa outra seara que não é só segurança, que está além disso, e de uma resiliência, de uma reconstrução muito grande, que é o que eu estou indo ver lá em Medellín. Então, o SEBRAE escolhe alguns gestores que trabalham nessa área, que têm essa competência técnica, que está reestruturando seus planos, para a cidade, seus PPAs, está reestruturando inclusive o plano diretor. E eu estou indo para Medellín para ver as boas práticas de lá, para ver o que a gente pode copiar para trazer para Divinópolis. Tem muita coisa que Divinópolis ficou perdido no tempo, porque as pessoas não tiveram coragem de copiar o que deu certo em outros lugares de forma melhorada, adaptada para a cidade. Tem muita roda que a gente precisa inventar, não, Garcia? Tem muita roda que é só a gente colocar para rodar. E só essas experiências nos dão esse cabedal, né? Esse ângulo de conhecimento que a gente leva pela vida fora. Essa foi uma experiência que você viveu e vai viver outras que vão acrescentar não só a você como um ser humano, mas também como uma militante da política. Exatamente. Eu aprendi o que é o diálogo, aprendi muito sobre conflito, a importância da resiliência, de não ter medo de ter que recomeçar. Eu aprendi quanto a gente tem que focar mais nas coisas boas do que nas ruins, porque é muito mais gente te desejando o bem do que o mal, e eu focar no bem e não no mal. Aprendi que eu podia viver com pouca roupa, porque foi assim que eu tive de viver durante os dias que lá eu estava. Idosa, exatamente. Né? Aprendi uma coisa que é muito importante, que a gente precisa se preocupar, e eu já tenho essa preocupação, em pensar no outro e não deixar ninguém para trás. Muito importante. E aprendi, acima de tudo, o quanto que amigos e família é importante na vida da gente. É um aprendizado mesmo. Amigos, família e pessoas que muitas vezes você não conhece. Eu ando em outra cidade e encontro com pessoas que falam assim, eu rezei muito por você. Eu ando na rua e encontro com as pessoas, principalmente os mais velhos. Você não sabe o quanto eu rezei por você, menina. E eu vou encontrando as pessoas, eu encontrei com o pessoal de Carmo do Cajuru, me mostrando um grupo, eles fizeram terço, grupo de terço para fazer orações por mim. Os padres, pastores, então assim, eu vi o quanto o bem ele é maior do que o mal na nossa cidade, no nosso país. Nós estamos conversando com a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida Silva, sobre essa experiência de vida, não é? Que ela vai carregar pela vida fora. Isso não morre nunca. Ela, lá no olho do furacão em Israel, no meio da guerra entre Israel e Irã, e todos nós acompanhamos pela televisão, pelos noticiários, pelos jornais. Quem fica mais nervoso, né, nessa situação, um homem ou uma mulher? Lá eu fui uma das mais calmas. Eu era bastante ponderada.
E não tem muito questão de ser homem ou de ser mulher, não. Eu acho que é uma questão de perfil. Teve perfil de pessoas que não dormiram, ficaram acordadas o tempo todo, nem cochilava, não conseguiu dormir os 5 dias de conflito. Teve gente que dava aquelas risadas nervosa, mas você via que estava muito nervoso mesmo. Teve os que surtaram, teve os que parecia que não estava ligando muito, mas você via as mãos e os pés balançando o tempo inteiro, então era diverso perfil. Como a gente tinha uma quantidade menor de mulher, mas mulher mostra mais o sentimento, muitos ali achavam que as mulheres estavam mais nervosas, mais inseguras, mas eu vi uma gama de homem com mais medo do que as mulheres lá. A mulher, eu acho a mulher sempre mais forte, né? A mulher que dá a luz à vida. De vez em quando eles perguntam para os homens, já pensou se vocês tivessem que ter uma criança? Eu tive 3, eu acho que o homem dá conta. Eu tenho 3 homens, meus 3 filhos são homens. É bem mais mole do que a gente, não tem jeito não. É verdade. Dessa experiência toda, você já falou, já pontuou, né, o crescimento que a gente pega, né, numa situação, numa circunstância dessa, e que a gente nunca mais vai esquecer, mas também não quer viver isso mais não, né? Não quero viver isso mais não. Já tive experiência de chuva, enchente, de pandemia, eu tive experiência até de tremor de terra aqui. Eu já tenho experiência de guerra, não preciso mais não, viu? Já passei por todas, vamos falar com Deus aí, porque também é Ele que decide. Se Ele quiser que tenha, não tem nada que eu possa fazer. Mas eu peço para Ele que essa experiência seja a única. Como você está falando sobre essa experiência inesquecível, e a gente até trocava aqui algumas palavras antes de começar essa gravação, e a gente falava sobre que isso não aconteça no Brasil, né? Exatamente. Nós somos um país que a gente tem que agradecer muito. A gente tem conflito, mas a gente não tem guerra, e às vezes a gente esquece de dar esse valor. Então, o Brasil não tem que entrar em situações geopolíticas, a gente precisa tratar da urbanidade, do diálogo, não ter conflito, nem civil, muito menos entre países, porque a guerra, gente, não tem vencedor, não. Eu não falo aqui de quem está certo, quem está errado, que para mim quem perde é só o povo, seja do país do Irã ou do país de Israel, quem perde é aquela população inocente que acaba pagando com a vida. E é isso que a gente tem que torcer, pelo fim da guerra, seja qual for, seja na Ucrânia, seja no Israel, seja no Irã, seja na faixa de Gaza, que a gente possa ter paz, que é a única coisa que tem que prosperar no mundo. Em guerra não tem vencedor. E, paralela a essa guerra, a gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia. E a gente fica preocupado porque o mundo toda a vida viveu em guerra, né? Desde lá Alexandre o Grande, Império Romano, não sei mais o quê, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E a coisa mais dolorosa da humanidade é a guerra. E por isso a gente fica preocupado principalmente com a família, porque isso destrói, tem um poder destrutivo, uma coisa incalculável. Eu pude ver de perto, foto demais de 611 dias de centenas de homens desaparecidos que tinham sido sequestrados como reféns. E as suas famílias chorando por eles e preocupados. Então, isso eu vi de perto porque eu estava lá, mas imagina... Fome que assola aquela área, né? Fome que assola. Enquanto isso, gasta-se milhões e milhões em armas nucleares. E a guerra hoje toma uma proporção que corre o risco de pôr o fim no mundo com o tipo de armas letais que são construídas. Então, realmente, a gente precisa lutar e torcer pela paz. É verdade. E o que é muito difícil, né? O que é muito difícil, principalmente porque você pega líderes, né? Por exemplo, Trump, Benjamin Netanyahu, o presidente Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, são pessoas belicosas, né? São pessoas que não estão nem aí para o semelhante, né? Eles querem fazer e vencer a guerra deles, é um troféu para eles. Né? Tem que incluir aí também o do Irã, né? O Ayatollah. Exatamente. O Ayatollah, tudo lá é Ayatollah. Tem uma passagem... Se decorar, eu só me lembro de um Ayatollah Khomeini. Esse daí é mais famoso. Que é do século passado. Exatamente. O que eu vejo realmente é o que a Bíblia falou. Quem acompanhou as leituras
De domingo para cá, a vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é sede de poder. Tudo é querer dominar. E esse é o único motivo da guerra. O domínio do outro. Subjugar o semelhante. Subjugar o semelhante. Enquanto a gente tiver pessoas com esse tipo de conduta, a gente vai ter guerra. E a gente tem que rezar, porque tudo é muito passageiro, e a gente torcer para que isso passe logo. E que as pessoas entendam que o diálogo é a melhor forma de resolver os problemas. Ao encerrar esse programa, eu quero agradecer a vice-prefeita Janete Aparecida, o seu marketing da prefeitura, Gabriel Felipe, por estar aqui, e desejar à vice-prefeita que nunca mais isso aconteça na sua vida. Amém. Mas, se for preciso, não é? Estamos aí para enfrentar a vida do jeito que ela é. Exatamente. Não é certo? Parabéns pela sua postura. Muito obrigado por essa entrevista esclarecedora e que matou a curiosidade de muita gente com relação aos próprios desdobramentos da guerra, como você nos representou nesse episódio, que a gente queira que não aconteça mais. Obrigada, viu? Vice-prefeita, gente da gente. É isso aí, gente da gente.